tremor de terra em Goiás foi na cidade de Montevidéu do Norte. Os moradores, claro, ficaram assustados. Para um especialista no assunto, a região deve sofrer outros abalos sísmicos. A pequena cidade de Montevidéu do Norte, a 435 quilômetros de Goiânia, foi acordada na madrugada de ontem com o tremor de terra de 3,1 graus de magnitude. A Cleidiane Ribeiro é moradora da cidade. Ela conta que quase caiu da cama, assustada durante o tremor de terra. Estremeceu a minha casa inteira. Eu acordei, até eu achei que poderia ser um trovão. Levantei correndo, abri o vitrô do meu quarto, olhei para o céu e não tinha sinal de chuva nenhum. Voltei para o quarto das minhas filhas correndo, olhei para minhas filhas estavam dormindo. Eu muito assustada, né, porque foi muito forte. E vim para o meu quarto, eu peguei o celular, liguei para o meu esposo, né, meu esposo ele é vigia, trabalha à noite. E procurei se ele tinha presenciado. Ele falou que sim, que tinha presenciado, que estava assustado. E o sobrinho dele, que mora no assentamento, acho que uns 29 quilômetros daqui de Montevidéu, falou que tinha acontecido lá também. Há pouco mais de uma década, a moradora conta que ocorreu outro abalo sísmico no município. Uns 10 anos a 11 anos atrás, teve isso. Eu presenciei esse tremor de terra. Mas no meu consciente, eu acho que esse ainda foi maior do que o de 10 anos atrás. Aí eu me preocupo e fico pensando, o que será? Que tremor é esse? Apesar do susto para a população, a rede sismográfica brasileira considerou o tremor de terra de baixa magnitude. De acordo com este professor do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, tremores de baixo impacto são comuns no Brasil. E ele explica por que a região norte de Goiás tem um histórico frequente desse tipo de abalo sísmico. Essa região é a região que tem um sistema de falhas, e esse sistema de falha faz com que essa região tenha atividade sísmica frequente. E é um frequente nosso, né? Não é um frequente igual ao frequente de outros países. Então, a atividade sísmica lá ela é resultante de um movimento de falha geológica que está sofrendo pressões, e essas pressões acontecem no tempo dinâmico da Terra, e chega uma hora que ela não suporta mais e tem atividade sísmica. Então, se você já tem uma falha geológica na região, isso facilita essa movimentação, essa movimentação de liberação devido às pressões. Então, por isso essa região, que é uma região que tem, a gente chama a região que tem atividade sísmica normalizada, o que acontece normalmente na região. Os municípios de Mara Rosa, Santa Teresa e de Porangatu, também no norte do estado, já registraram diversos abalos sísmicos, que foram sentidos até em Goiânia e em Brasília. Um deles ocorreu em outubro de 2010, como mostrou na época a repórter Rosane Ferraz. Foi a segunda vez que a terra tremeu em Goiás em 4 dias. O epicentro foi em Mara Rosa, na região norte do estado. O tremor registrou 4,5 graus na escala Richter, considerado um terremoto de média potência, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. Em Mara Rosa, com população de pouco mais de 10 mil habitantes, moradores ficaram muito assustados. O tremor também chegou a Porangatu e Anápolis. O tremor também foi sentido em algumas regiões em Goiânia. Aqui no TRE, funcionários relataram que por volta das 5 da tarde sentiram o prédio tremer e móveis balançarem. Assustadas, as pessoas vieram aqui para fora. Em Brasília, vários prédios foram desocupados às pressas. Os tremores foram sentidos no plano piloto, Guará e Asa Sul. Para o professor do Centro Sismológico da USP, a falha tectônica da região poderá causar outros tremores, inclusive de maior intensidade, e não é possível prever quando isso vai acontecer. Infelizmente, a gente tem essa perspectiva. Em Mara Rosa, Santa Teresa, essas regiões são regiões que já têm ocorrência de atividade sísmica, magnitude até 5. Esses tremores, embora seja um tremor muito forte para nós brasileiros, é um tremor que não é para causar dano. Ele pode causar até rachadura de magnitude 5, de magnitude 3, como esse que aconteceu, esse 3,1, ele não causa dano. Há a possibilidade, sim, de ter tremores de magnitudes até 5, porque já teve ocorrência de atividade sísmica, tá? Apesar dos eventos geológicos frequentes, o Brasil não está localizado numa zona de intensa atividade sísmica, como o Chile e o Peru, países da América do Sul
que ficam próximos de placas tectônicas. O professor George França diz que não teremos graves consequências com os tremores menores, mas a população deve seguir um protocolo para evitar danos físicos e materiais. O protocolo é simples. A primeira coisa, difícil de fazer, quer dizer, não entrar em pânico, você saber que isso é uma ocorrência. Então, para isso, a população precisa ter ciência que é uma região que tem atividade sísmica. A segunda coisa é a proteção, que provavelmente não vai acontecer, um desastre, qualquer coisa de cair, coisa na cabeça e tal, mas a primeira proteção é a cabeça. Bota a mão na cabeça, uma proteção que é uma proteção básica. E se for uma coisa mais possível, você ter perto de uma almofada, botar na cabeça, porque a única coisa que vai acontecer é cair alguma coisa na sua cabeça. O resto, nada. Esse tremor é um tremor de pequena magnitude, ele não causa dano à população, pode ter rachaduras na casa, e isso faz com que a população fique assustada.